Pessoal, boa noite a todos. Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a prova prática do INEP de 2012, de 2022. Há 15 dias atrás eu fiz uma live com o Lucas falando ali das 5 primeiras estações e hoje eu vou fazer uma análise sozinho do que nós já vimos estudando, que nós já vimos vendo nas provas anteriores do INEP. Tá? Então a gente vai fazer basicamente uma análise, identificar o que foi novo e o que já era esperado para essa prova de 2022, tá bem? Depois esse vídeo vai virar um podcast e vai virar também um vídeo no YouTube, tá legal? Então vamos lá. Vamos partir do nosso pressuposto aqui que a gente já havia falado sobre isso, a gente tinha colocado isso em formato de estatística. Eu fiz, dentro da mentoria, nós fizemos uma aula de 1h30, 2 horas basicamente. A gente ficou falando só sobre a prova de 2021. E aí, naquele momento, a gente conseguiu, de alguma forma, dividir aquela prova em 7 partes. Tá? Então, isso eu acho que é bem interessante para vocês. Quem já fez, quem vai fazer, é algo que eu acho que realmente é importante vocês terem essa percepção dessas 7 partes da prova do Revalida do INEP, a prova prática, tá bem? Então, naquele momento, estudando especificamente a prova do INEP de 2021, a gente dividiu nessas 7 partes e aí a gente foi comparando ali as 10 estações, depois a gente fez esse estudo para a prova de 2022 e eu vou trazer para vocês, tá bem? Então vamos lá. Quais são essas 7 partes que a gente costuma falar? Primeiro, apresentação. Eu vou dar a pontuação exata aqui que foi dada nas 10 estações de 2022 só pelo fato de fazer uma boa apresentação, tá? Segundo, anamnese. Anamnese é um momento ali, não só da consulta, mas da estação, nesse modelo do OSCE, que também é extremamente importante. Vocês vão ver que praticamente todas as estações teve anamnese. Depois, a nossa terceira parte é o exame físico. O exame físico pode ser algo mais simples, somente falado, gostaria do exame físico, foi dado ali o impresso do exame físico. Temos os exames complementares. Nessa prova de 2022, do primeiro semestre, teve bastante exames complementares, pessoal. E isso acabou mudando um pouquinho. Não era tão comum ele sofisticar em relação à biópsia, dar um resultado, um anatopatológico, dar de repente um ultrassom para fazer a leitura, uma boa interpretação, para poder continuar ali, de repente criar uma hipótese diagnóstica e até mesmo um diagnóstico, e aí depois dar a conduta frente o que foi criado ali como hipótese diagnóstica, tá? Então, temos exames complementares, depois nossa quinta parte é hipótese diagnóstica / diagnóstico, nossa sexta parte é a conduta e a sétima é habilidade de comunicação, tá? Então, isso daqui é algo que as pessoas acabam deixando de lado, mas é extremamente importante, pessoal. Imagina vocês de máscara, num ambiente que já tem um fator estresse relativamente alto. Tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de se imaginar que ela está frente à câmera, que tem alguém gravando ali, que ela está com pessoas diferentes. Então tem todo esse contexto que aumenta ainda mais o fator estresse, tá? E habilidade de comunicação, que já é algo que a gente não costuma estudar muito, na faculdade, praticamente a gente não tem. É algo que a gente costuma aprender mesmo na prática, à medida que a gente vai fazendo ali as apresentações, que a gente vai se comunicando, a gente vai melhorando essa habilidade. No entanto, para a prova é extremamente importante. Imagina você falar algo e aquilo que você falou não foi captado no vídeo, o som não captou, então, aquela sua mensagem. Então, consequentemente, você não vai conseguir ganhar seus pontos, tá? Então, realmente a comunicação é extremamente importante e a gente acaba deixando de lado nessa prova do INEP e isso acaba prejudicando muita gente, tá? E a gente vai ver aqui alguns pontos que dá pra gente falar específico da comunicação, tá? Dessa habilidade de comunicação. Tem alguns itens lá nos checklists, nos impressos nas estações mesmo. Quando a gente pega a PEP, a gente vê alguns itens que são bem específicos, tais como empatia, por exemplo.
agiu de forma empática, né? Então isso, a partir da comunicação, a gente consegue fazer essa diferenciação. Vamos lá, vamos pegar a nossa parte número 1, então. Imagina que a gente está aqui, então, analisando essa prova de 2022. Vamos fazer um paralelo com as provas anteriores. Lembrando que a prova do INEP começou lá em 2011, foi tendo uma sequência até 2017, depois 2018 não teve, 2019 não teve, a gente voltou até a prova apenas em 2020, e aí a gente teve 20, 21 e agora primeiro semestre de 2022. Então, essa é a nossa primeira parte, tá? É a apresentação. Para vocês terem noção, nessa parte da apresentação, o fato de você cumprimentar, se apresentar a paciente ou o paciente simulado, isso daqui já garantia para você 5,25, tá? 5,25 pontos. Isso, claro, totalizando todas as 10 estações, né? Se a gente pegar ali as 10 PEP, né, os 10 padrão esperado, vocês podem verificar que tem ali 5,25 pontos só pelo fato de você ter esse primeiro momento de apresentação, tá? Então isso daqui, pessoal, é algo que é meio que dado, tá? Em um determinado momento o INEP ele mudou um pouquinho isso. O INEP na prova de 2017, 2020, eles haviam diminuído a pontuação para a apresentação. Então, eles davam, por exemplo, 0,25, 0,30 pelo fato de cumprimentar e se apresentar para o paciente. Depois, em 2021, voltou ao que a gente tinha antes. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, a gente tinha realmente uma pontuação de 6, 7 no total aí só pelo fato de fazer a apresentação, tá? Então, isso acabou voltando. 2020 a gente viu essa pontuação aumentar, 2021 e 2022 também. Então, 5,25 pontos não é pouco, tá? Pelo nível de exigência que isso nos traz. É muito pouco, né? Olá, eu sou o doutor, vou fazer sua consulta hoje. Qual que é o nome da senhora? Qual que é a sua idade? Então, isso é tudo muito simples, né? Então, essa pontuação é bastante interessante, que ela é praticamente dada para a gente, tá? A segunda parte é a anamnese. A anamnese não é algo simples, realmente, né? Se a gente for pegar aqui a anamnese, tem uma diferença relativamente grande entre as áreas. Então, você pega uma anamnese de pediatria, uma outra anamnese de ginecologia e obstetrícia e anamnese, por exemplo, de medicina de família e comunidade e saúde coletiva. Então, ela tem ali uma grande diferença. Especialmente na medicina de família e comunidade e saúde coletiva, é aquela estação que a gente sempre vai ficar, caramba, o que vai cair aqui? Né? Não sei se vou atender uma criança, que pode acontecer como já aconteceu, pode ser que seja uma gestante dentro ali da medicina de família e comunidade e saúde coletiva, pode ser um idoso. Então, eu costumo falar que a gente tem uma miscelânea, né, nessa área de medicina de família, tá? A anamnese, dentro da GO, mesmo sendo algo difícil, algo que pode ali em algum momento ficar complicado, mas se for bem estudado, se tiver uma preparação ali direcionada para anamnese dentro da GO, não é algo extremamente complicado se a gente for pensar nesse contexto da OSCE, tá? Pediatria, relativamente parecido, né? Então, é diferente se fazer uma anamnese na pediatria e na clínica médica? Fato, totalmente diferente. No entanto, se você tiver ali na sua cabeça certinho, passo a passo de uma anamnese, você consegue fazer na pediatria também sem muita dificuldade, tá? O que a gente tem que fazer é não imaginar que a gente vai fazer sempre igual, né? Então, se eu estiver atendendo uma criança de 1 mês, vai ser exatamente igual atender um paciente na clínica médica de 80 anos? Não, né? A nossa anamnese vai ser totalmente diferente, tá? Então, para vocês terem noção, das 10 estações de 2022, 9 estações teve anamnese, tá? Apenas a estação 7, a estação do segundo dia de cirurgia geral, que não teve praticamente anamnese, tá? Então a gente já tinha ali uma apresentação rápida e já partia ali basicamente para o exame físico e dava conduta do paciente, tá bem? Então, de 10, 9 tínhamos anamnese, então é algo que a gente tem que sempre se atentar. E
vai cair, vai continuar sendo assim, pessoal, tá? Pode ser que seja 10 de 10 na próxima prova, pode ser que seja 8 de 10, tá? Mas provavelmente não menos do que isso. É algo bastante interessante que a gente consegue ter uma pontuação bastante interessante também sem muita dificuldade, tá? Alguns itens são básicos, né? Tais como, se a gente for pensar na ginecologia e obstetrícia, solicitar, por exemplo, o cartão da gestante. Então a gente tinha lá no O, na obstetrícia, que solicitou o cartão da gestante, toma aqui seu ponto, né? Simples, né? Muito, muito fácil, aquela coisa que vai realmente no automático. Na pediatria, mesma coisa, tinha o cartão da criança, então a caderneta, perdão. Então tinha a caderneta da criança, normalmente a gente sempre deixa na pediatria para solicitar também o cartão de vacinação. Na obstetrícia também é interessante, né? A gente pede o cartão da gestante, a caderneta da gestante e a gente pode pedir também separado o cartão de vacinação, tá? Caso vocês já trabalhem no Brasil pelo Mais Médicos, em muitos locais realmente a gente tem lá a caderneta da gestante e dentro da caderneta da gestante tem o local para colocar as vacinas que foram dadas. No entanto, é muito comum que a gestante, como ela é uma mulher, uma pessoa adulta, ela tomou as vacinas anteriores e as vacinas anteriores não estão ali na caderneta da gestante. Então é muito comum na nossa prática clínica a gestante ela chegar com a caderneta da gestante e ela ter também um cartãozinho ou até mesmo um cartão um pouco maior só relacionado às vacinas dela, tá bem? Então, realmente é legal sempre deixar essa pergunta de fundo aqui. Poxa, se eu vou atender uma gestante, sempre eu vou perguntar pela caderneta da gestante, sempre eu vou solicitar o cartão de vacinação. Na pediatria, algo parecido, tá? Então, alguns pontinhos, eles são realmente dados, a gente não precisa fazer esforço, simplesmente a gente tem que saber e falar na prova, tá? Vamos lá. Então, nossa primeira parte foi a apresentação, nossa segunda parte, a anamnese, a nossa terceira parte, o exame físico. Vamos lá, para vocês terem noção, das 10 estações, 7 estações tiveram o exame físico, sendo que a pontuação total, tá? Se a gente pegar as 10 estações, a gente teve aqui aproximadamente 9 pontos do exame físico, sendo que isso é algo que vem mudando, o INEP ele está ficando mais objetivo quanto a isso, tá? Então, antigamente era muito corriqueiro, tinha essa necessidade de solicitar, gostaria de solicitar o exame físico, gostaria dos sinais vitais, quero solicitar a pressão arterial do paciente, o pulso, gostaria da frequência cardíaca, a frequência respiratória, temperatura axilar, então você saía realmente numerando, tá? Nessa prova de 2021 e na prova de 2022 agora, basicamente era solicitar o exame físico. Então, gostaria de realizar o exame físico no paciente. Já era o suficiente para poder garantir a pontuação, tá? Isso de acordo com a PEP, né? Se a gente olhar o item lá, tá assim, solicitou o exame físico, ganhou o ponto cheio, tá bem? Então, isso é algo que realmente mudou um pouco em relação às provas antigas. Antigamente era um pouco mais difícil, eles eram um pouco mais exigentes em relação a isso. Então vamos lá. Aqui na estação número 1, a gente tinha 0,5 pontos no exame físico, solicitando o exame físico. Na estação 2 tinha o exame físico e também o exame proctológico, isso contabilizava aí 2,5 pontos. Na estação 3 era exame físico, 1,5 ponto. E na estação 4, ali dentro da ginecologia obstetrícia, era aquela estação que a paciente tinha, então, o diagnóstico de DIP. Então, em relação ao exame físico, tinha que fazer a manobra de descompressão brusca abdominal, mais o exame ginecológico, tá? Então, aqui ele me especificava também, falava assim, o que é o exame ginecológico? Fale, o que você quer? Então, tem que falar passo a passo do exame ginecológico? Aqui, aparentemente não, tá? Tinha lá, o item estava bem claro, solicitou exame ginecológico adequado, a pontuação era sua, tá? Então, relativamente tranquilo, se a gente for comparar no passado, que realmente tinha que numerar, tá? Então, aqui a gente tinha 1,5 pontos nessa estação número 4, depois a gente pula para a estação 7, a 4 e a 5 não teve, basicamente, exame físico. Estação 7 tinha que solicitar sinais vitais, e aqui sim, tá?
só para vocês não imaginar também que nunca mais precisa realmente enumerar ali sinais vitais. Aqui teve que enumerar, tá? Aqui então ele solicitava que tinha que solicitar sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, temperatura axilar, então tinha que enumerar para aí sim ganhar a pontuação cheia, o adequado, né? Lá nos itens, tá bem? Mais avaliação do aparelho respiratório. Então isso era algo que era muito corriqueiro antes, a gente fazia essa divisão de como solicitar o exame físico. Então a gente fazia inicialmente a solicitação dos exames dos sinais vitais, ele dava ali os sinais vitais para a gente, e às vezes era um paciente que tinha, por exemplo, uma tosse. Paciente com tosse, você vai, vou fazer a avaliação do aparelho respiratório. O paciente não tem só tosse, ele tem algum outro, tem uma falta de ar. Vou verificar também em relação ao aparelho cardíaco, aparelho cardiovascular. Então, a gente normalmente fazia essa divisão. Primeiro solicita sinais vitais, verifica esse paciente como que está o estado geral dele, e depois a gente vai abrindo para os aparelhos de acordo com os sinais e sintomas que ele relatou lá na nossa anamnese, tá bem? Então aqui a gente tinha 2 pontos na estação 7, na estação 8 a gente tinha um pontinho só, mas também era bem simples. Gostaria do exame físico, toma aqui o impresso e um ponto para você, tá? Na estação 9 a gente tem aqui exame obstétrico abdominal, tinha que fazer essa solicitação, mais o exame ginecológico, tá? E aqui também ele foi bem tranquilo, não tinha que sair enumerando um monte de coisas para a gente poder ganhar os pontos. No entanto, também não era uma pontuação muito alta, né? Então, solicitando o exame obstétrico abdominal mais o exame ginecológico, ganhava-se 1 ponto, tá? Então, como vocês podem ver, quanto mais exigente, quanto mais itens, quanto mais difícil, a tendência é que você consiga também ganhar mais pontos, tá? Se a gente for pensar lá na estação número 2, tinha que solicitar o exame proctológico. Então isso é algo que muita gente acaba esquecendo, muita gente acaba não colocando em pauta, então isso acaba passando. Muita gente tem certeza que deixou esse ponto escapar, tá? Então isso acontece bastante também, pessoal. A tendência é que realmente o que é difícil, ele vai acabar te dando uma pontuação maior, tá? Vamos lá. Então imagina que você chegou, né? Imagina que você está atendendo um paciente. Vamos voltar aqui rapidamente nos nossos partes. Primeiro você vai se apresentar, né? Então isso é muito óbvio. Segundo, você vai ali começar a interagir com o paciente, você vai começar a descobrir por que ele veio na consulta, qual que é a necessidade dele. Então você começa ali a fazer algumas perguntas. Normalmente a gente faz perguntas bastante abertas nesse início, para que a gente possa ter ali algumas respostas ou o início da consulta. E isso é a introdução basicamente da anamnese. A anamnese ela pode ser às vezes curtinha, às vezes um pouco mais longa, isso vai depender bastante. O ponto interessante da prova do INEP é que ele nos dá esse primeiro impresso. Desse primeiro impresso, atualmente a gente tem bastante informações. A gente tem ali onde eu estou, se eu estou ali numa atenção primária, na unidade básica de saúde, no pronto-socorro, de repente num ambulatório. Então isso é algo que é nos dado. A gente tem um pouquinho do caso clínico, às vezes realmente é bem pouquinho, às vezes é uma linha, 2 linhas, às vezes é algo um pouco mais bem elaborado. De repente a gente tem 5 linhas, tem uma história, às vezes a gente tem até o exame físico inicial ali do paciente, sinais vitais, por exemplo, tá? E as observações, que é algo que pode acontecer também. A gente tem ali, poxa, você está no pronto-socorro, tá? Naquele pronto-socorro tem radiografia, tem de repente a disponibilidade de fazer um ultrassom, um exame laboratorial, você tem um suporte de uma sala vermelha, então isso é nos dado, tá bem? Então isso, querendo ou não, ajuda. E se a gente for pensar lá no passado, lá em 2016, por exemplo, quando eu fiz a minha prova, não tinha isso, tá bem? Então isso é algo que às vezes assusta muitos candidatos, muitos alunos da mentoria falaram, pô, Cauê, a prova está difícil. Não que a prova estava fora do esperado. No entanto, quando a gente pegou os impressos estavam muito longos, né? Tinha muitas informações nos impressos. Imagina todo aquele contexto de estresse elevado, você pega uma folha de sulfite escrita, toda escrita. Você fala, caramba,
tem que ler rápido. E não basta ler. Se tiver ali especialmente um exame físico, um exame complementar, a gente vai ter que ler com atenção e vamos muitas vezes ter que comentar o que está alterado. Aí sim você consegue ganhar seu ponto, tá legal? Então isso foi algo que realmente a percepção, pelo menos de quem fez a prova, conversei com várias pessoas que fizeram a prova, especialmente no primeiro dia, houve muito essa percepção, falar, caramba, a prova estava difícil. Primeiro, por ser o primeiro dia normalmente é um dia mais complicado, e segundo, pelos impressos muito longos, que acabou atrapalhando ali devido a ter que fazer tudo muito rápido, tá? E realmente, se a gente for pegar os exames complementares, né, só para a gente fechar ali aquele raciocínio, desculpa pessoal, então apresentação, anamnese, exame físico, sinais vitais, exame geral, depois identificou alguma alteração, o paciente tem ali um catarro, o paciente ele tem uma tosse, o paciente está tendo sangramento, o que está acontecendo? Tá? Normalmente a gente consegue identificar isso na anamnese, no exame físico a gente consegue encontrar alguma alteração e aí a gente vai complementar. Você vai fazer uma ausculta cardíaca, uma ausculta pulmonar, o paciente tem uma alteração nessa avaliação do sistema e aí você vai e solicita um exame complementar e aí pode ser muitas coisas. Antigamente a prova do INEP era mais tranquila quanto a isso, tá? Então os exames complementares tradicionalmente era mais um raio-x, um exame laboratorial, de repente um ultrassom que já vinha laudado, basicamente você só olhava, via o laudo e dava continuidade. Se tivesse necessidade, você solicitava ali um exame complementar frente àquele resultado, ou até mesmo fazia um diagnóstico e dava conduta, tá bem? Então isso é uma sequência bastante lógica, isso aqui ajuda muito, muito. Então você tem a anamnese, tem a história clínica, foi para o exame físico, tem uma alteração no exame físico, você tem que continuar investigando, você pede um exame complementar e aí provavelmente você vai ter que chegar pelo menos numa hipótese diagnóstica, tá? Então o que ficou mais sofisticado nessa prova de 2022? Por exemplo, nós tivemos 2 resultados de colonoscopia, então isso não era algo corriqueiro de aparecer. E nesses 2 resultados de colonoscopia, a gente tinha 2 biópsias também, tá? Então, na estação número 1, lá na clínica médica, a gente teve um caso de RCU, e na estação número 2, ali, um CA coloretal, tá? Vamos colocar aqui como um tumor, né? A gente não lembro exatamente na biópsia se ele colocou que era um adenocarcinoma, eu não tenho certeza, pessoal. Então, vamos colocar aqui como um tumor, tá? Coloretal. Então, a biópsia era algo que não era corriqueiro, antigamente não aparecia, era algo que o INEP não colocava isso como exame complementar, dessa vez colocou. O que mais que ele colocou? Nas outras estações, na estação 3, raio-x, exames laboratoriais e exame de urina, tranquilo. 5, estação 5, exames laboratoriais, mais eletrocardiograma, não era um traçado, né, que era só para fazer a solicitação mesmo, devido à medicação. A 6, exame laboratorial, mais raio-x, mais ultrassom. Na verdade, era raio-x ou ultrassom. Então, você tinha aí, você podia pedir um ou outro, tá? Então, o que ficou mais sofisticado é que realmente em relação à colonoscopia e em relação à biópsia, que isso não era corriqueiro de aparecer, quando aparecia uma vez só e não era em todas as provas, tá bem? Isso provavelmente é uma mudança que veio para ficar, pessoal. Isso aqui é uma forma de deixar uma prova mais difícil, querendo ou não, né? Então você coloca ali a mesma estrutura, a estrutura é o OSSE, vai ser as 10 estações, ele vai manter aí esse padrão do exame clínico, objetivo, estruturado, fato. Vai ser 10 minutinhos, quanto a isso, eu acredito que não vai mudar, vai manter essa mesma estrutura, tá? O que pode vir a mudar e provavelmente essa prova de 2022, ela é aí ela nos traz alguns sinais em relação a isso, é nessa parte do exame complementar, de você ter ali um resultado de colonoscopia, de você ter que fazer a leitura e a partir ali do que está escrito, você vai criar a sua hipótese diagnóstica, tá bem? Então isso realmente é algo que não acontecia antes era mais tranquilo. Você solicitava o exame, solicitou o exame correto, era realmente isso que era para aquele paciente? Está aqui então,
como bônus você ganhava ali um resultado do exame, como aconteceu algumas vezes, por exemplo, em ultrassom, tá? O que a gente tinha que realmente fazer uma boa interpretação era em relação ao raio-x. Raio-x sempre aconteceu isso. Raio-x, eles têm isso como não, o médico generalista tem que saber fazer uma boa leitura de um raio-x. Então isso vem caindo desde sempre, tá? Eu lembro que em 2016, quando eu fiz a prova, tinha 2 estações que continham raio-x, tá? Outras estações que eram exames laboratoriais. Então, isso era algo bastante corriqueiro mesmo, né? Agora, a colonoscopia e a biópsia, elas vêm aí para nos mostrar que é possível abrir um pouquinho mais, deixar a prova um pouco mais difícil nesse sentido de ter que saber interpretar aquele determinado exame e aí trabalhar para poder ganhar os pontos, tá bem? Essa segunda estação, a estação de cirurgia, realmente era uma estação um pouco mais complicada, longe de ser fácil. A primeira e a segunda, né? A primeira em especial de RCU também era bem complicada. A segunda menos, porque era mais fácil chegar na hipótese diagnóstica, na realidade. Se solicitasse o exame, a clínica do paciente, ela estava compatível realmente com uma alteração intestinal, e esse paciente também tinha doença hemorroidária, né? Então, olha que interessante a gente ver isso. O RCU, lá na nossa primeira estação, o diagnóstico não estava dado. Era um diagnóstico que você tinha que realmente pensar, tinha que fazer uma boa análise do resultado que você tinha, aí você chegava lá na retocolite ulcerativa. Beleza. Aqui ele dava 2 pontos para a gente. Opa, acertei a hipótese diagnóstica, acertei o diagnóstico, 2 pontos. Na segunda estação, era mais tranquilo, né? Se você solicitasse os exames corretos, você conseguia pensar ali num tumor, mesmo num CA coloretal, e o paciente também tinha doença hemorroidária, tá? Então, era mais tranquilo, consequentemente, a pontuação vai como? Ela cai, né? Então, é exatamente essa lógica que, pelo menos, o examinador está colocando em pauta, tá? Então, aqui na estação 2, CA coloretal mais doença hemorroidária, você ganhava 1 ponto. Na estação número 3, a gente tinha um quadro lá de apendicite aguda. Nessa estação ganhava-se 2 pontos caso chegasse ali no diagnóstico, na hipótese diagnóstica, ou mesmo no diagnóstico, tá? Na estação 4 a gente tinha um caso de DIP. Até aqui, ok, não era extremamente difícil fazer hipótese diagnóstica de doença de DIP. No entanto, tinha que identificar que essa paciente, além da DIP, ela tinha complicações. Então essa paciente tinha que falar que ela tinha uma peritonite e ou um abscesso tubovariano, né, para poder fechar ali 1,25 pontos. No entanto, não era só esse ponto. Por quê? O fato da paciente ter DIP não necessariamente indica ela ficar internada. No entanto, se a paciente ela tem DIP mais peritonite e ou abscesso tubovariano, aí ela tem realmente indicação de internação, né? Então, tinha que saber, tinha que identificar que essa paciente tinha essa complicação para aí sim poder internar essa paciente e ganhar seu ponto lá na caixinha de conduta, tá bem? Então, tudo está muito interligado nessa prova, pessoal. Não tem como você achar que, poxa, fiz uma anamnese, opa, garanti ali meus 2,5 pontos na anamnese e acabou. Agora eu vou para o meu exame físico. No exame físico, solicitei ali exame físico, garanti meus pontinhos no exame físico. Não, as coisas estão tudo interconectadas, tá? Aqui eu acho que é um ótimo exemplo para isso. Então, eu fiz diagnóstico de DIP, identifiquei que tem a peritonite, opa, como que eu vou tratar isso? O que eu vou fazer para esse paciente? Eu estou no hospital terciário, estou no hospital, não estou na unidade básica de saúde. O que eu vou fazer? Eu vou ter que internar. Se eu tivesse na unidade básica de saúde com uma paciente com DIP mais peritonite, ia ter que encaminhar ela para um centro de referência, tá? Então a prova está colocando bastante isso em pauta e esse ano afirmou ainda mais isso para a gente, tá? A gente tinha, depois a gente vai chegar na conduta, mas a gente tinha ali condutas que nós não tínhamos visto antes na prova do INEP, tá? Então isso também é algo bastante bem interessante e que a tendência é que seja corriqueiro daqui para frente, né? A gente vai ter que dar uma conduta mais completa, não vai ser simplesmente falar, toma aqui, gostaria de prescrever um antibiótico, acabou. Não, né? Essa paciente, por exemplo, da estação 4, da DIP,
Você tinha que indicar um antibiótico, mas tinha que indicar que essa paciente também tinha que ficar internada, tá? Na estação número 5, a gente tinha um quadro de leishmaniose tegumentar. Feito o diagnóstico, ganhava-se ali 1,5 pontos. Na estação 6, tínhamos um quadro de artrite por gota. Aqui era 2 pontos, tá? Então, uma pontuação bem interessante, por ser aqui um diagnóstico não tão complicado, não tão difícil. Na estação 7 a gente tinha ali a queimadura, né? Então é aquela estação clássica dentro da prova do INEP, a estação do trauma. Então, se a gente imaginar que a gente tem sempre 2 estações de cirurgia geral, é muito, muito comum que tem uma estação relacionada a trauma. Só que a gente não sabe. Vai ter o quê? Vai ter trauma abdominal, vai ter trauma torácico, vai ter trauma cervical, TCE, queimadura, que também é considerado um trauma. Então a gente fica aí realmente em cima do que pode ser em relação a trauma, tá? No entanto, se a gente pegar as provas antigas, como a gente fez o estudo aqui, a gente passou por uma série de provas, a gente viu que trauma é algo muito, muito corriqueiro e muito provavelmente, no segundo semestre, vai ter também trauma, não tenho dúvida nenhuma, tá bem? Estação 8, regurgitação fisiológica. Então, a mãe chegava, ela começava a falar uma série de sinais e sintomas que a criança havia tido, e aí tinha que identificar que não era algo patológico. Isso é muito, muito corriqueiro, pessoal. Isso aqui é muito caro de unidade básica de saúde mesmo, né? A criança está ali com 1 mês e meio, 2 meses, até 3 meses, e a mãe relata que ele tem ali, sempre está regurgitando, acabou de comer, regurgita. Essa criança não está ganhando peso, doutor, o que está acontecendo? Toda hora ele fica só colocando as coisas para fora, né? Então, fazer essa diferenciação é realmente muito, muito importante e extremamente corriqueiro na prática médica, especialmente na atenção básica de saúde, tá? Nosso nono diagnóstico aqui era uma DPP, e aí ganhava-se ali mais 2 pontos, tá? E a 10ª estação era a cessação ao tabagismo, que aqui na realidade não tem diagnóstico, né? Já estava ali, tinha todo a estação ela levava você para isso, e aqui na realidade nessa estação de cessação ao tabagismo, aí dentro da área de medicina de família e comunidade e saúde coletiva, era uma estação mais de conduta. Vocês vão ver que tem muitos pontos em relação à conduta nessa estação de cessação ao tabagismo, tá? Não tinha aqui que fazer diagnóstico. Para vocês terem noção, em relação à hipótese diagnóstica / diagnóstico, nessa prova de 2022, a gente teve 13,75 pontos, tá? Então, realmente uma pontuação aqui bastante interessante no fato de falar aí a hipótese diagnóstica e até mesmo o diagnóstico. Lembrando que a gente, como médico, é muito corriqueiro isso, né? A gente sempre quer chegar no diagnóstico que a gente quer tratar. No entanto, a prova do INEP é uma prova que normalmente a gente fala assim, pessoal, tem que garantir pontos em outras coisas também. Não adianta você só ficar bitolado ali, quero chegar no diagnóstico e quando chegar no diagnóstico eu vou fazer a conduta e acabou. Vou fazer uma excelente estação por isso. Se a gente for pensar de como é montado esse modelo da OSCE, que é feito em uma série de itens que passa pelas partes que eu falei para vocês, se a gente tem apresentação, anamnese, exame físico, exame complementar, como que eu vou focar simplesmente no meu hipótese diagnóstica e na minha conduta, né? Então isso realmente nunca vai ser o ideal, tá? No entanto, a gente talvez esteja tendo um pouco dessa transferência, né? A pontuação está ficando realmente mais para o final, tá? Então eu imagino que isso possa ser uma tendência mesmo. Imagina que o fato do exame físico, que agora você não precisa, pelo menos na maioria das estações, não precisa ficar enumerando exame físico por exame físico. Então ficou mais fácil, né? Simplesmente eu gostaria de solicitar o exame físico do paciente. Acabou, ganhei o ponto. No entanto, você ganha uma pontuação pequena, porque é uma coisa simples, fácil, e a pontuação maior acaba ficando mais para o final, tá? Então algumas estações a gente acabou vendo isso, que não era algo tão corriqueiro nos anos anteriores, tá? Então isso pode ser realmente uma tendência para as próximas provas. Vamos lá. Em relação à conduta, o que nós temos aqui? Em relação à conduta, abriu um pouco
também. Apareceu aqui algumas coisas que não era corriqueira de ficar aparecendo, já havia aparecido antes, no entanto, uma vez ou outra, e talvez aqui também a gente tenha algumas mudanças para as próximas provas, tá? No entanto, tem algumas coisas que mantiveram e provavelmente vai ser mantido para as provas no futuro, tá? Por exemplo, estação número 1, paciente com RCU, né? Nossa hipótese diagnóstica ali era RCU. Você tinha que indicar o tratamento farmacológico para esse paciente. No entanto, seguindo o que já vem acontecendo desde sempre, pensando na prova do INEP, né? A gente teve só 3 exceções, né? Contando em 10 provas, a gente teve 3 exceções que ocorreram, em relação ao tratamento farmacológico. Então, para você ganhar pontuação, você tinha que simplesmente falar que você ia prescrever, por exemplo, a mesalazina ou a sulfasalazina, tá? Então, falava o nome dessas medicações, você poderia ali garantir seus 2 pontinhos, tá? Então, o que é interessante a gente ver aqui, para vocês não ficarem bitolados nisso, né? Quantos miligramas tem a mesalazina? Tem que fazer um comprimido a cada quantas horas? Eu vou manter o tratamento por quantos dias, tá? Então, isso é algo que não acontece no INEP, ou se acontece, são exceções, tá? Aconteceu já, mas foram 3 vezes basicamente, tá? Se a gente pensar na gestante, teve uma estação que era uma gestante, a gestante ela tinha sífilis, então tinha que falar que eu prescrevi penicilina benzatina, 1.200.000.000, cada ampola, e iria ser feita uma ampola na nádega direita e outra ampola na esquerda, tá? Então isso tinha realmente naquele momento. Teve em 2020, se eu não me engano, dentro de uma estação de clínica médica de tuberculose, que você tinha que falar as medicações para fazer o tratamento da tuberculose do paciente, tá? Então, às vezes aparece, mas são exceções. É muito pouco frequente isso, tá? E se você imaginar que a gente tem uma gama de medicações muito grande, realmente não é algo mais importante para a gente pensar, tá? Então, agora eu vou ter que saber quantos miligramas tem o comprimido de mesalazina, se é via oral, se é via endovenosa, se é intramuscular, quantas vezes por dia eu vou fazer, por quantos dias. Assim, não, né? Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Então, a prova seguiu o que a gente já imaginava. Segundo, a conduta na segunda estação, ali depois que você identificou que o paciente tinha um CA coloretal, mas a doença hemorroidária, tinha que fazer basicamente a indicação de cirurgia, né? Então você tinha que indicar a cirurgia para esse paciente, a avaliação do cirurgião geral, tá bem? 2020, a Daiane colocou aqui que tinha que falar o número de comprimidos, inclusive. Isso aconteceu, né, que nem eu falei, 3 vezes. No entanto, é pouco corriqueiro, né? Se a gente imaginar assim, poxa, a gente tem 10 provas, sendo que a gente tem as provas de complementação também. Vamos pegar que são só 10 provas vezes 10, a gente tem aí 100 checklists. De 100 checklists, 3 cobrou a parte farmacológica com a miligramagem, com que nem a Daiane colocou aqui o comprimido, quantos comprimidos, de quanto em quanto tempo. Então, assim, é importante para algumas doenças realmente. Se a gente pensar em tuberculose, de repente hanseníase, em sífilis, em pneumonia, doenças que têm uma prevalência muito grande, né? Então, imagina que você vai atender como generalista e você, qualquer unidade básica de saúde que você atender no período do inverno, você vai pegar paciente com rinite, com bronquite, com asma, com pneumonia. Infelizmente, tuberculose é uma doença que continua tendo uma incidência bastante grande no Brasil. Então, essas doenças que têm uma incidência muito grande, é interessante a gente lembrar do tratamento principal. Eu sei que de acordo, né, com... isso aqui tem algumas diretrizes que mudam um pouquinho, mas se a gente pegar o Ministério da Saúde, fala para tratar uma pneumonia adquirida na comunidade com azitromicina, 500 miligramas. Então, tem ali a alternativa, usar a amoxicilina, ok. Então, ou amoxicilina ou azitromicina. Você vê que mesmo o Ministério da Saúde ele não coloca muito isso em pauta, né? Na prova do INEP, prova de múltipla escolha, normalmente não coloca isso também, né? Ele não,
amoxicilina ou azitromicina? Não, né? As duas são ok, as duas, né, tá dentro aí do padrão. Então, nenhum ministério ele costuma colocar esse questionamento, tá? No entanto, para essas doenças muito, muito corriqueiras, com uma incidência muito, muito grande, se você puder saber a medicação que deve ser usada como primeira escolha e saber a posologia, ótimo, tá? Mas a gente não precisa saber de tudo também, porque muita coisa não é necessariamente para o generalista, tá bem? Aqui, que nem da mesalazina, se você lembrasse da mesalazina ou da sulfasalazina, já seria muito, muito bom, né? Conseguiria ganhar os seus pontos aqui. Já seria um grande diferencial que tenho certeza que poucas pessoas lembrariam. Eu, sinceramente, não iria lembrar também, tá? Estação número 3, vamos lá, ó. Indica cirurgia com cirurgião pediátrico de urgência. Isso aqui gerou bastante discussão, né? Você fala assim, poxa, já estou encaminhando para cirurgia, preciso encaminhar exatamente para o cirurgião pediátrico, né? Cirurgião pediátrico. A prova do INEP, pessoal, é uma prova que ela tem um jeitão dela, né? A gente costuma falar assim, pessoal, estudem bem a prova do INEP. Eu sei que é legal a gente fazer checklist, quanto mais checklists, aparentemente melhor. No entanto, se a gente pega o jeitão da prova do INEP, a gente consegue começar a imaginar como que as coisas podem vir a ser cobradas, né? Então, isso aconteceu anteriormente, né? Você estava ali na estação de pediatria e tinha que encaminhar o paciente, você tinha que colocar isso em pauta. Vou encaminhar para vamos supor, vamos pegar uma especialidade que tem aí o pediatra também. Cirurgião é uma delas, oftalmologista, poderia ser pediátrico, poderia pensar em N especialidades, enfim. O INEP já colocou isso em pauta, né? Então, para ele colocar de novo, é realmente um pulo, né? Algo que pode vir a acontecer. Então, eu acho que isso daqui cada vez vai ficando mais claro para a gente. Quando a gente vê uma única vez, às vezes a gente não presta muita atenção. Fala assim, tinha que encaminhar para cirurgia pediátrica, perdi ali 0,5 pontos, eu perdi um pontinho, beleza, né? Então a gente deixa passar. Só que aí a gente deixa passar uma, duas, já vira um caso aqui. Fala, isso daqui já deixei aqui grifado, eu sei que quando eu for dar uma aula aqui de pediatria, na prova do INEP, vou ter que colocar isso em pauta, e aí isso acaba começando a ficar cada vez mais claro para quem vai fazer a prova, tá? Tem muita coisa que hoje, em algum momento, foi muito difícil. Para vocês terem noção, em 2016, eu e amigos que foram fazer a prova, a gente não sabia que teria uma folha escrita orientações ao participante em todas as estações para a gente fazer a leitura. A gente não sabia, né? Por quê? Porque as pessoas não falavam. A gente não tinha pessoas que falavam sobre a prova. Então, uma coisa extremamente simples, né? Eu acho que esse é um exemplo muito bom em relação a isso, de uma coisa muito, muito simples, que realmente em 2016 a gente não sabia, tá? Então, alguns itens eles vão chamando mais atenção e a gente consegue preparar cada vez melhor para a prova a partir do momento que a gente consegue identificar que esses itens estão ocorrendo de forma corriqueira, tá? E esse caso aqui da cirurgia pediátrica é um grande exemplo disso. Já tinha caído antes? Já. No entanto, a gente tinha deixado passar. Agora não vai passar mais, tá? Toda vez que der uma aula sobre isso, vamos colocar isso em pauta. Vamos lá, nossa quarta estação, internação, tinha que solicitar então internação para o paciente, era aquele caso da DIP, com complicações, tinha que internar, tinha que indicar antibiótico terapia para o paciente, tinha que tratar o parceiro. Então, a gente costuma lembrar de tratar o parceiro nas doenças sexualmente transmissíveis, né? Nas ISTs agora, né? Mudou um pouquinho a nomenclatura. Então, na IST, é relativamente fácil, pelo menos pensar. Essa paciente lá tem essa doença que é sexualmente transmissível, agora é uma doença que eu preciso tratar o parceiro, sim ou não? Então, nesse caso, acaba sendo um pouco mais tranquilo. No entanto, aqui, nesse caso da DIP, não era tão fácil de a gente lembrar disso, tá? No entanto, tinha isso em pauta. Fazer orientações e exames complementares aqui, alguns exames para verificar se a paciente não tinha outras doenças sexualmente transmissíveis, tá? Aqui tínhamos 3,25 pontos, pessoal. Então, era uma conduta aqui que bem recheada de pontos, né?
Na estação número 5, a gente tinha que falar do antimonial pentavalente. Aqui é bem interessante para a gente fazer um paralelo, né? Lembra lá na nossa primeira estação, RCU, você falou lá mesalazina, ganhou seu ponto. Aqui você falou antimonial pentavalente, garantiu seu ponto. Acabou, tá? Tinha que falar quantos miligramas, de 12 em 12, por 10, 15, 30 dias? Não, zero, tá? Então isso corrobora para o que a gente falou em relação à indicação farmacológica, tá? Estação 5, notificação. Tinha que fazer notificação devido à leishmaniose tegumentar ser uma doença de notificação compulsória. Fazer ali a indicação da abordagem comunitária, medidas de prevenção e controle. Esse item aqui acabou também gerando bastante polêmica, muita gente questionando ele. No entanto, se a gente pegar as provas anteriores do INEP, a gente já tinha um item muito parecido com esse, tá? Então, se falar assim, pô, eu estudei pra caramba a prova do INEP, a segunda fase, peguei ali as 9 provas, né, naquele momento, e tinha estudado muito os itens. Tenho certeza que você lembrava minimamente disso, tá? No entanto, se você ficou muito, muito focado nos checklists de outras provas, aí realmente isso aqui passa e dificilmente tem como lembrar disso, tá? Estação número 6, tratamento farmacológico. A gente tinha aqui 2,5 pontos, pensando aqui na clínica médica, era aquela estação de paciente com uma artrite por gota, né? Então aqui tinha que fazer a indicação do AINE, mesma coisa. Então aqui tratamento farmacológico, mesalazina, antes antimonial pentavalente, aqui AINE e ou corticoide e ou colchicina. Acabou, tá? Cauê, quantos miligramas de corticoide? 5, 10, 20? De 12 em 12, um por dia, por quantos dias? Não, esquece, né? Não tem isso. Então, isso só corrobora para o que eu falei para vocês, né? Tratamento farmacológico, posologia é exceção, tá? Pode vir a ser cobrado? Pode, mas é exceção, tá? Aqui, além do tratamento farmacológico, tinha também aquela mudança do estilo de vida, né? Se a gente for pensar em algumas doenças, é bem corriqueiro. Você fala assim, poxa, eu estou tratando uma paciente que tem, por exemplo, uma doença do refluxo gastroesofágico. Posso até prescrever uma medicação para ela, mas ela vai ter que mudar ali algumas coisas do estilo de vida. Estou tratando um paciente com obesidade. Poxa, posso... em alguns momentos tem ali a indicação do tratamento farmacológico, mas vai ter também as orientações da mudança do estilo de vida. Paciente com artrite por gota, vai ter que entrar em pauta também as mudanças do estilo de vida, tá? Para ficar uma coisa mais lógica, mesmo no atendimento do dia a dia, é bem legal a gente fazer essa divisão da conduta. A gente faz a conduta farmacológica e a conduta não farmacológica. Vai ter paciente que a gente não vai entrar com medicação, então não tem necessidade dessa parte farmacológica, você vai simplesmente orientar, vai de repente solicitar algum exame complementar, acabou. Vai ter outros pacientes que não tem muito o que falar, você vai ter que tomar a medicação, então a conduta, por exemplo, é só farmacológica, e em alguns casos a gente vai ter os dois. Vamos ter lá a conduta farmacológica e não farmacológica. E aí a gente tem uma lista de coisas, né? Na farmacológica é um pouco mais intuitivo, né? Poxa, o que tem na farmacológica? Basicamente a prescrição de uma medicação ou 2, 3, N medicações. Na não farmacológica, aí o leque abre, né? Pode ser um monte de coisa, tá? A paciente, por exemplo, no caso da estação 4, paciente com DIP mais complicações. Uma conduta não farmacológica seria solicitar internação para essa paciente. Fato. Paciente da estação 5, paciente com leishmaniose tegumentar, conduta não farmacológica, vou ter que fazer notificação compulsória para esse paciente, tá? Então, é bem legal fazer essa divisão. Qual que vai ser minha conduta? Como que eu vou acabar aqui? Como que eu vou fechar a minha estação? Então, vou pensar, vou entrar com medicação? Não, esse paciente não tem necessidade de medicação agora, tá? Então, vou focar na conduta não farmacológica. Tá, esse paciente vai para casa, esse paciente fica de observação, esse paciente vai ficar internado, esse paciente vai para a UTI, para onde ele vai? Depois, exemplos só, tá? Para esse paciente melhorar, o que ele precisa? Ele precisa mudar o estilo de vida? Ele precisa comer de forma diferente? Precisa fazer atividade física? O que ele precisa? Né? Então aqui, realmente, a prova começa a abordar isso e a tendência é que cada vez mais isso seja abordado.
tá? Tínhamos nessa estação 6, 2,5 pontos na conduta. Estação 7, aqui foi uma pontuação bastante elevada, só não mais elevada do que da 10, tá? Então, se a gente pegar aqui a caixinha de condutas, na estação 7, que é a estação de trauma, queimadura, a gente fazia ali a coleta de algumas informações e depois já tinha que identificar que o paciente tinha indicação de IOT, né? Então, muita gente falou, caramba, já ficou procurando já na sala, cadê? Né? Cadê os instrumentos para mim fazer uma intubação orotraqueal? Não tinha, né? Não tinha isso. Isso aconteceu 2 vezes, 2011 e 2012. Tá? 2011, 2012, quando 2011 em especial, quando era um projeto piloto, a prova era feita apenas em Brasília, com poucos candidatos. Lá eles tinham um boneco para poder, o boneco mais a parte instrumental para poder fazer intubação orotraqueal. Tá? 2011, 2012, depois não teve mais intubação orotraqueal, basicamente apenas orientação não, enfim, solicitação, tá? Da intubação orotraqueal como conduta para esse paciente. Tinha que fazer aqui o cálculo da porcentagem de queimadura, tinha que indicar o curativo para esse paciente, tinha que encaminhar ele para um hospital de referência. Tá? Então tinha lá na parte da conduta, a gente tinha que falar também, esse paciente vai ficar aqui, ele vai para casa ou ele vai ser encaminhado para um hospital de referência. Então a gente tinha aí 6 pontos na conduta, tá? Então aqui realmente a gente tinha uma pontuação bem elevada aí só nessa caixinha de conduta, tá? Na estação número 8 a gente tinha basicamente orientações. Então imagina a gente fazer essa divisão, ó. Conduta farmacológica, não farmacológica. Na estação 8 era totalmente não farmacológica, basicamente a gente fazia as orientações ao participante, ao paciente. Estação número 9, interrupção da gestação mais orientação, né? Então tinha que ter essa fala que a paciente precisava da interrupção da gestação e mais orientações ali frente ao quadro clínico da paciente, tá? Em algumas estações a paciente ela costuma perguntar, né? Sinceramente, como eu não fiz a prova, fica difícil aqui para poder falar, né? Nas próximas semanas a gente vai chamar pessoas que fizeram a prova e eles conseguem dar mais informações para a gente. No entanto, aqui tinha que dar orientações, tá? Na estação 10, investiga motivação, grau de dependência, orientação, tratamento medicamentoso, ou seja, aquela estação de cessação do tabagismo. Aqui, bem interessante essa estação, algo também bastante frequente de ser feito na atenção primária à saúde. A gente primeiro investiga a motivação do paciente. Esse paciente ele quer parar de fumar ou ele nunca pensou em parar de fumar, né? Então, a motivação é algo realmente importante, não só para cessação do tabagismo, porém se a gente pensar em alcoolismo também, tá? Grau de dependência também vem em seguida, né? Esse paciente, por exemplo, ele quer parar de fumar, mas qual que é o grau de dependência dele? É uma pessoa que acorda, nos primeiros 5 minutos faz uso de um cigarro, por exemplo, tá? Então isso sempre vai ser importante, especialmente na cessação do tabagismo, a gente colocar isso em pauta. E foi isso que foi cobrado, né? A prova ela seguiu um protocolo, né? Se você abrir o protocolo de cessação do tabagismo, a conduta qual que é? É isso, né? E depois tinha que fazer as orientações e a partir do momento que você identificou que poderia fazer o tratamento farmacológico nesse paciente, aí poderia então colocar em pauta o que pode ser feito. Lembrando que no SUS a gente tem a bupropiona, temos os adesivos também de nicotina, tá? Em alguns lugares tem goma também. Então, isso daqui, sinceramente, eu já trabalhei em algumas UBS que tinha esse tratamento. Eu acho que, pelo menos em São Paulo, nenhuma delas não tinha, tá? No entanto, esse tratamento, ele tinha um momento para começar e para acabar. Não era assim, vou fazer bupropiona para o paciente agora, ele vai lá na farmácia da unidade básica de saúde, vai pegar e vai começar a tratar. Não. A gente tinha sempre grupos de cessação do tabagismo. Então, dentro do grupo, pacientes acompanhados, controlados, esses sim tinham a possibilidade de fazer uso da bupropiona, caso não tivesse contraindicação, e também o uso dos adesivos da nicotina, tá? Tem a goma também dentro do SUS, né? Tem então a possibilidade, mas sinceramente eu não cheguei a ver a goma como disponível na unidade de saúde, tá? No entanto, se a gente pegar no contexto do SUS, a goma ela tá lá. Então,
tem alguns lugares que provavelmente deve ter, tá bem? Então, nessa estação, pessoal, ó, nessa estação 10, a gente tinha aqui 7,5 pontos na conduta, né? Então, aqui a gente vê realmente um deslocamento absurdo, né? Nessa estação ficou muito evidente isso, né? Se a gente pensar que a gente tem 10 pontos, e esses 10 pontos eles são divididos em 7 partes, na sua apresentação, na sua anamnese, seu exame físico, exame complementar, na sua hipótese diagnóstica, a habilidade de comunicação e a sua conduta. E aqui, nessas 7 partes, ele deixou 75% da prova apenas na conduta, né? Então, deslocou bastante aqui, tá? E para a gente finalizar, a nossa 7ª parte é o que eu já havia comentado para vocês, que é a habilidade de comunicação. Talvez a mais importante de todas, né? Visto que se você não se comunicar de forma adequada, se você não for, de alguma forma, não ficar claro o que você está falando, se o que você falar não for gravado pela câmera, isso realmente você acaba correndo o risco de não ganhar os pontos, correndo o risco da sua prova ali ser mal corrigida, tá? Então, essa parte da habilidade realmente é muito importante e ela é bastante complexa, no sentido que não é simplesmente falar e simplesmente a sua voz está num tom adequado, mas envolve algumas outras coisas também, né? Então, realmente, essa habilidade é algo que a gente tem que colocar em pauta cada vez mais, pessoal, tá? E a gente teve, inclusive, alguns itens que colocava especificamente sobre habilidade de comunicação, tá? Vou colocar em pauta aqui para vocês, só para vocês terem uma noção de como isso apareceu lá na prova de 2022, já vinha acontecido antes. 2016 também teve vários itens que cobrava habilidade de comunicação. 2017 desapareceu um pouco, 2020 pouco também, 2021 isso reapareceu, teve uma pontuação ali razoável, e 2022 continuou essa parte da habilidade de comunicação, tá? Se a gente pegar em comparação, por exemplo, com 2017, ela estava lá, você tinha que se comunicar de forma adequada, de forma assertiva, no entanto, não tinha itens na prova colocando isso em pauta, tá? Depois esses itens voltaram e, por exemplo, ó, estabelece contato visual e mantém postura empática ao longo da consulta. Escuta a fala da paciente simulada sem interrompê-la. Usa a linguagem acessível para com a paciente simulada, evitando termos técnicos de difícil compreensão. Aqui fica muito claro essa parte da habilidade de comunicação, né? E tem aqui mais um item que evita a atitude paternalista, condescendente e alarmista, né? Então isso aqui se mistura um pouquinho, no entanto, fica claro que a habilidade de comunicação é algo bastante importante para essa prova do INEP, talvez uma das partes mais importantes, tá? A gente tem aí outros exemplos também, se a gente pegar, se não me engano, na estação 8, que ele colocou também, estabelece contato visual e a postura empática, escuta o paciente simulado sem interromper, né? Responde as perguntas do paciente simulado, usa novamente, mesmo item, tá? Basicamente ele pega, ele copia e cola numa outra estação, né? Então usa a linguagem acessível para com o paciente simulado, evitando os termos técnicos de difícil compreensão. E aí se fala assim, poxa, mas precisa colocar isso em pauta, né? Isso é importante, o médico, eles precisam avaliar isso. Se a gente pensar que a prova do INEP é uma prova para verificar se você possui habilidade, pensando na prova da segunda fase, tá? Uma prova para verificar se você possui habilidades clínicas para poder clinicar, para você poder trabalhar, atender os pacientes no Brasil, faz todo sentido que você tenha, assim, que ter as habilidades de comunicação mínimas, né? Então, isso realmente é cobrado e talvez seja cada vez mais cobrado, tá bem? Devido à pandemia, devido ao uso da máscara, eu acho que isso daí fica ainda um pouco mais difícil. No entanto, o fato de ficar mais difícil talvez tenha um lado bom, que aí a gente acaba se atentando mais a isso. Então você sabe que está com a máscara, sabe que está ruim para te ouvir, depende da máscara que você usa, já fica uma voz anasalada, já muda as coisas. Então, realmente a comunicação vai ser muito importante, sempre, ainda mais agora,
a gente usando a máscara, tá bem? Então é isso, pessoal. A gente tem essas 7 partes, tá? Então espero que tenha ficado claro para vocês. Hoje a ideia era fazer essa análise comparando essa prova de 2022 com as provas anteriores. A partir de semana que vem a gente vai continuar trazendo alguns alunos, alguns amigos que já fizeram a prova, especialmente essa prova de 2022, para que aí sim a gente consegue pegar aqui alguns pontos e aí a pessoa fez a prova, ela consegue falar melhor, né? Opa, Cauê, peraí, tá escrito aqui, mas na hora da prova foi um pouquinho diferente, né? Então isso é bem legal, isso acaba deixando talvez um pouco mais rico, né, de informações, fica algo ali, a gente consegue ter mais... mas fica mais completo, né? A gente analisar de fora acaba ficando talvez alguns pontos que a gente não consegue identificar só pelo fato de estar escrito, tá bem? Mas aqui a mensagem final é que a prova ela pode sim ser dividida em partes, existe essas 7 partes, se a gente souber bem essas 7 partes, já é um ótimo início da preparação, né? Preciso me preparar para a prova de habilidades clínicas, opa, eu vou pensar a minha habilidade de comunicação, eu sei que eu vou ter que fazer uma apresentação, eu sei que vou ter que interagir com o paciente, fazer uma anamnese, esse paciente ele vai ter alguma queixa, frente a essa queixa do paciente eu vou solicitar um exame físico, esse exame físico provavelmente vai ter alguma alteração, na alteração do exame físico eu vou solicitar um exame complementar para poder esclarecer a informação inicial do paciente. Frente ao meu exame físico complementar, provavelmente vou ter uma alteração que vai me ajudar na minha hipótese diagnóstica, até mesmo no diagnóstico. Opa, agora eu tenho uma hipótese, eu tenho um diagnóstico, agora eu vou dar a minha conduta. Minha conduta pode ser farmacológica e não farmacológica, ou pode ser as duas, tá? Então, esse é um esqueletão da prova, tá? Então, é algo que realmente vem acontecendo. 2020 foi exatamente assim, 2021 também e 2022 seguiu também essa mesma ordem. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos que não vai mudar, tá? Eu acho que o que realmente pode mudar, essa prova ela teve algumas pequenas mudanças, que nem eu falei para vocês, um deslocamento, que nem a gente pegou aí dessa estação 10. Poxa, de uma estação 75% ficar em cima só da conduta, realmente isso chama bastante atenção, né? Na estação 8, se não me engano, foi 60% só na conduta, chama bastante atenção também. Poxa, eu tenho uma biópsia, eu tenho uma colonoscopia que tem um monte de texto, só escrito, uma série de coisas, como se fosse realmente um relatório, e aí eu tenho que ler, interpretar e juntar com a minha anamnese, juntar com o meu exame físico, e aí chegar na hipótese diagnóstica de RCU, por exemplo, tem que lembrar da mesalazina, da sulfalazina. Então, é difícil, realmente. Algumas estações vão ser mais difíceis do que as outras, tá? Isso é fato. Sempre foi assim e vai continuar sendo. Vai ter estações que não são tão difíceis, vai ter estações que são consideradas fáceis e vai ter aquelas estações que realmente são mais difíceis, tá legal? Se você tiver essa estrutura em mente, as coisas costumam ficar mais fáceis, tá bem? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, eu vou fazer depois um podcast com esse vídeo e também vai para o YouTube. E a partir de semana que vem, a gente vem aqui com ex-alunos, com o pessoal que fez a prova, e a gente consegue ter essa interação ainda maior, consegue ter mais informações de quem realmente fez a prova, tá legal? Então é isso, grande abraço, ótima noite para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, posso ficar aqui um pouquinho também com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui em relação a essa prova de 2022, da estrutura, né? Não vou conseguir tirar dúvida porque eu não realizei ela. No entanto, pensando em estrutura, isso eu posso ajudar vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Legal, Larissa. A gente vai continuar, tá bom? A ideia é que sempre às segundas-feiras a gente dedica a isso. E aí a gente vai estar sempre colocando informações para vocês. A gente costuma fazer alguns posts também estáticos. E é isso. A gente continua juntos aí até a próxima prova. E a ideia é que a gente fale cada vez mais sobre isso, tá bem? Então, ótima noite para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima live.